Bom dia, nação! Sejam bem-vindos a mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negra com as últimas atualizações do Flamengo. Fiquem ligadinhos aí nas informações. É excelente notícia, né? Temos que comemorar muito. O Conselho Deliberativo do Flamengo liberou aí a participação do Flamengo no leilão pelo terreno do gasômetro, terreno esse onde será construído o estádio do Flamengo. Esse leilão será amanhã às 2h30 da tarde. E à noite, o Flamengo estará enfrentando o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Fique com o vídeo aí, eu volto daqui a pouco com mais informações. E vamos esmiuçá-lo, começando com o líder, o Flamengo. O nosso assunto é Flamengo, mas Palmeiras e Botafogo e já também Fortaleza e Cruzeiro, colocando as barbas, as garras de fora. As barbas de molho, os outros é que tem que colocar. Eles colocam as garras pra fora. Tudo bem, Zupac? Boa noite. Tudo bem, Felipe Mota. Boa noite, André. Boa noite ao fã e à fã do esportes. Tem Olimpíada rolando, mas tem Campeonato Brasileiro num momento muito importante, porque não só o campeonato entra na sua segunda metade, como você falou, disputado, mas as Copas trazem um impacto muito grande no campeonato também. Para você também, meu boa noite, André. E já começa esse debate agora no viés rubro-negro. Chega a liderança, um jogo a menos que Botafogo e que Palmeiras. Queria que você falasse um pouco do Flamengo. Pois é, boa noite a todos. O Flamengo foi o grande vencedor da rodada, por causa da posição dele na tabela. Dá para dizer que o Grêmio também, né, desfrutou de uma ótima rodada com o seu próprio resultado, somado ao que aconteceu nos outros jogos das equipes que estão ali. Então o Grêmio está fora e ainda tem 2 jogos a fazer. Sim. O Flamengo também tem jogos a menos. E não poderia deixar de vencer ontem, porque no sábado o Cruzeiro fez uma excelente partida no Rio de Janeiro e ganhou do Botafogo. E aconteceu um dos resultados mais surpreendentes do campeonato até agora, que é a vitória do Vitória sobre o Palmeiras aqui em São Paulo. O Palmeiras perde 2 vezes seguidas, algo que não acontecia há muito tempo. Perde no seu estádio o que não acontecia há quase um ano, não era isso? 20 e tantos jogos, né? O Palmeiras não perdia no Allianz Parque. E o Flamengo jogou depois do que todo mundo, numa circunstância da rodada. Já houve momentos em que essa ordem, óbvio, se inverteu. E quem faz a tabela precisa estar atento a isso, porque tudo indica que essas equipes vão disputar o título. E essa questão de uma marcando a outra e o que está acontecendo nas outras partidas deve prosseguir até que alguém descolhe para cima ou para baixo, não sei. Acredito que todo mundo tem potencial para ficar próximo ali. Mas o Flamengo é uma equipe que, pelo elenco que tem, sempre é cobrada por mais. E embora a partida de ontem não tenha sido uma coisa maravilhosa em termos de encantamento, achei que o primeiro tempo foi mais do que bom. A gente conversava sobre isso ontem no Linha de Passe. Jogadores decisivos atuando em alto nível. O De Arrascaeta voltou da seleção num nível muito parecido com o que ele normalmente tem. Então, essa questão de estar tanto tempo na seleção, e aí o Gustavo me lembrou, ele não jogou tanto assim, mas também não sofreu com perda de ritmo. Então, ele está num momento que parece muito bom pela segunda rodada seguida. E o Flamengo fez um resultado que precisava, porque a oportunidade que a tabela deu era muito boa para deixar passar. E agora, essas equipes têm jogos no meio de semana em que os treinadores vão ter que entender quem está à disposição nas melhores condições. E aquilo que a gente conversava há um tempo atrás, a respeito das escolhas das comissões técnicas, quem vai poupar, quem não vai, que prioridade vai ser distribuída, né, para cada campeonato, eu entendi que o Abel Ferreira tirou o pé do acelerador na escalação do Palmeiras, porque ele imaginou que com o time que foi para campo seria suficiente para o Palmeiras ganhar o jogo. E deveria ter sido mesmo. Sim. Né? Deveria. Não foi, o Palmeiras perdeu, um resultado diferente do que todo mundo esperava. E quem se deu muito bem, porque mereceu, foi o Flamengo. Zupac, ainda sobre o Flamengo, a gente tem aí a tela colocando a tarja, né? Se mostra consistente com o Tite, acho que isso é inegável. Não acho que seja um volume grande de torcedores que gostaria de ver um futebol mais bonito. Nesse jogo ninguém falou nada, mas nos anteriores 5, aqueles gols no fim do Gabigol, a assistência que ele deu para o Carlinhos.
Você acha que é algo que vai ser difícil o Tite se livrar, até pelo histórico dele, de times pragmáticos? Porque me parece uma campanha muito boa, absurdamente boa, até pelo equilíbrio. Mas essa coisa do futebol bonito, vistoso, é algo que parece que sempre vai aparecer de quando em quando. E tem um viés da história recente, né? O Flamengo vencedor, ele foi construído nessa era através de um time que tecnicamente sempre foi superior aos demais, com jogadores com potencial para realizar um jogo muito bonito. Mas aí a gente vai para o outro lado da história. Existem os dois lados da história, né? Então, para o Flamengo fazer jogos que encantem o seu torcedor, duas coisas precisam acontecer. O Flamengo estar muito bem e a diferença dele para o rival, para os rivais do campeonato, ela ser abissal. E aí a gente volta para a coletiva do Tite, quando ele fala sobre o campeonato. E a gente volta para um tema que a gente tem falado aqui. Embora o Flamengo seja um time muito forte, a diferença entre ele e os demais, ela não aumenta, ela diminui, porque os times estão melhorando. Né? Então, assim, no histórico, sempre lembrado, ano de 2019, que foi quando, de maneira quase que definitiva, o rubro-negro passou a exigir que o Flamengo vença dando espetáculo, o Flamengo dava espetáculo, porque ele vivia a sua melhor forma. E tinha poucos concorrentes no trabalho avançado. Tinha o Palmeiras no período de transição, tinha o Santos nas mãos do Sampaoli, que era um time que jogava muito bem, mas não era um time que competia com o Flamengo, e tinha muito pouco. Então a gente tinha o Flamengo ali e os demais muito abaixo. Isso produzia um espetáculo, uma diferença gritante, a ponto de parecer que o Flamengo praticava outro esporte. Né? Ou os demais praticavam outro esporte. O Flamengo praticava um futebol, um belíssimo futebol. As coisas mudaram. O futebol brasileiro está melhor. As equipes estão mais niveladas. Então é mais difícil alguém sobressair, como o Flamengo sobressaiu. Mas o torcedor, ele entende pouco isso, porque ele quer ver o Flamengo pela cultura do clube. Isso não foi... Essa exigência pelo futebol bonito não é de agora, ela é do DNA do rubro-negro. Mas ela foi, para essa geração, muito marcada nos últimos 5 anos. Talvez isso não aconteça da maneira que se espera, mas o Flamengo, ele caminha dentro dos padrões do seu treinador. Assim, hoje eu vejo o Flamengo, o campeonato brasileiro do Flamengo é o campeonato brasileiro de um time do Adenor Leonardo Bach. É um campeonato de um time do Tite. E é um campeonato bastante disputado. E o Flamengo venceu a semana, o Flamengo não venceu a rodada. É isso. O Flamengo venceu os 2 jogos da semana, em que o Palmeiras, assim como o Flamengo, enfrentou 2 times lá de baixo, e o Palmeiras não venceu ninguém. Perdeu do Fluminense e perdeu do Vitória. E o Botafogo pegou um jogo duríssimo contra o São Paulo e empatou. Pegou um jogo duríssimo contra o Cruzeiro e perdeu. Então o Flamengo venceu a semana. O campeonato tem alguns divisores de água, algumas grandes armadilhas do campeonato. Sim. A Copa América era uma armadilha do campeonato. O Flamengo passou bem pela Copa América. E a próxima? O agosto maluco é outra armadilha do campeonato. É isso. E o Flamengo chega para o agosto maluco num recorte pequeno melhor que os demais. E em vantagem no campeonato. A ver como que vai se desenrolar. E essa não era uma rodada desequilibrada do ponto de vista de o Flamengo em casa, Palmeiras e Botafogo jogando fora. Não, todo mundo foi mandante, né? Sim. Os 3 principais candidatos ao troféu jogaram em casa. No caso do Flamengo e do Palmeiras, o time de Z4 receberam adversários que estão na zona do rebaixamento. O Botafogo pegou o adversário mais forte e talvez não por acaso teve o pior resultado, né? Porque a derrota por 3-0 foi forte mesmo para o Botafogo. Vocês deram 2 boas deixas, porque o Zupac falou sobre o agosto maluco e o André nesse equilibrar de rodada a rodada. Essa é uma tela que traz o agosto quase inteiro, né? A gente, inclusive, tem jogos do fim de julho, nesse começo de dia. Hoje é 29, certo? Então tem 30 e 31, quarta-feira é 31, por exemplo. Então é Copa do Brasil, Brasileirão, Copa do Brasil, Brasileirão, aí Libertadores, Brasileirão, Libertadores. Eu vou fazendo rodada a rodada. Vamos lá, Copa do Brasil. Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Flamengo pega o Palmeiras, portanto, Palmeiras enfrenta o Flamengo, aí a gente tem sempre fora ou em casa. E o Botafogo pega o Bahia, ou seja, compromissos dificílimos. No fim de semana, até pra gente entender se alguém precisar poupar. O Flamengo pega o São Paulo no Morumbis, o Botafogo recebe o Atlético Goianiense e o Inter é o adversário do Palmeiras, os 3 fora de casa. Copa do Brasil, aí é as voltas, né, de Palmeiras contra Flamengo e o Botafogo com o Bahia. Brasileirão, o outro fim de semana. Flamengo e Palmeiras, o mando é do Flamengo. Ou seja, isso vai ser muito interessante, né? Sim. Entre a definição da Copa do Brasil e a ida da Libertadores, a gente tem um duelo decisivo, um duelo importante de brasileiro. E o Botafogo pega o Juventude fora.
Aí, e é engraçado, porque a gente falou de começar em casa pro Flamengo ser ruim, nesse contexto até é bom, né? Porque vai jogar em casa com o Palmeiras e joga em casa com o Bolívar. E aí o Botafogo pega o Palmeiras em casa e o Palmeiras, o Flamengo, ó, vidas cruzadas total. Aí Botafogo, isso não tinha me tocado, que também no Brasileiro eles estavam se enfrentando. Brasileirão. O Botafogo é o adversário do Flamengo, o Flamengo, obviamente, do Botafogo, e o Palmeiras tem o clássico com o São Paulo. O São Paulo tá no caminho de Flamengo e de Palmeiras. E aí a Libertadores, a definição fora. Bolívar do Flamengo, fora do Botafogo com o Palmeiras, e o Palmeiras decide em casa com o Botafogo. Ou seja, e isso, a gente tá falando desses três. Isso vale pra Bahia, isso vale para... É porque Fortaleza, por exemplo, e Cruzeiro caíram já na Copa do Brasil. Mas vale para São Paulo. A sensação que eu tenho é que os times vão tocando um pouco todas as competições como dá, e agosto é um tie-breaker. Quando você começa a escolher... Não é escolher, né? É perceber... Exato. O que vai sobrar para ver. E nem sempre é algo consciente, né? Sim. Por exemplo, o John Textor deu uma entrevista recente para o GE, dizendo que se ele pudesse escolher algum campeonato para ganhar, ele ganharia o Campeonato Brasileiro. O Botafogo não ganha há muito tempo, teve a questão do ano passado, etc e tal. Mas numa dessa não é o campeonato que se apresenta para ele. Numa dessa, o campeonato que se apresenta para ele é a Libertadores. Vai que nas próximas 2, 3 rodadas o Flamengo dá uma disparada, o Botafogo passa pelo Palmeiras na Libertadores, o que é perfeitamente possível de acontecer, a prioridade muda, né? Então, esse mês de agosto, os clubes vão, esses mais postulantes ao título, e até os que estão lá embaixo, equilibrando com outras competições, Corinthians e Grêmio, por exemplo, o próprio Fluminense, que tem 3 competições também, os clubes vão entender nesse mês de agosto, eles vão alinhar entre o que eles entendem ser prioridade e aquilo que o produto final, né, o futebol, mostre para eles como mais acessível ou não. E quem vai lidar melhor com essa rotina de jogos, que não só ela é desgastante pelo acúmulo, pelo intervalo pequeno, tempo de recuperação, mas porque são muitos enfrentamentos. Quando a gente olha lá para baixo, por exemplo, a gente teve Corinthians e Grêmio jogando semana passada, farão mais 2 jogos agora. O Corinthians tem 2 jogos nas datas Comebol com o Red Bull Bragantino. E nesse recorte, o Corinthians pega de novo o Red Bull Bragantino nesse recorte pelo Campeonato Brasileiro. Então as tabelas, elas se cruzam muito. Então vai ser muito interessante ver como os times entram nesse mês de agosto e como eles sairão do mês de agosto, que ainda é um mês de janela, onde os clubes também estão se transformando em relação aos seus elencos. O que me chamou a atenção nessa tela, André, primeiro, não tem uma percepção sensível de tabela mais fácil, todo mundo só tem roubado. O Botafogo é, teoricamente, menos complexa. O Botafogo tem adversários que Palmeiras e Flamengo não têm. Não sei se ele vai passar por eles. Mas Flamengo e Palmeiras têm só jogos gigantescos. É isso. O Botafogo tem um Juventude no caminho, acho que o Atlético Goianiense também. Exato. É a diferença. E outra coisa é que me parece que não é óbvio hoje essa coisa de você, quer saber, aqui coloca o time reserva. Vai ser realmente, eu acho que uma administração de energia, de elenco, de situação. Tomei uma trombada no primeiro jogo, quer saber, vão abrir a segunda, ou ganhei muito bem. É uma loucura esse mês de agosto. Eu estava curioso em relação a isso para ver qual treinador iria começar a mexer no seu time, e foi o Abel que fez isso na escalação de sábado, né? Sim. Muito, muito, muito diferente, ainda com uma falta de sorte de fazer o Estevão voltar a jogar depois da torção que ele teve no tornozelo, né? Tornozelo e joelho. Depois joelho. E agora ele teve de novo no mesmo tornozelo. Exato. Liberado para jogar, o que parece que ele estava liberado até para ter jogado contra o Fluminense, não jogou. E aí seria uma situação de colocá-lo em campo para começar a recuperar um pouco de ritmo para esta semana. Sim. E aí ele se machuca de novo, um jogador decisivo. É engraçado, né? A gente já pensa e já fala a respeito do Estevão como uma figura quase que obrigatória em campo para o Palmeiras nos jogos de perfil mais alto. E nesse meio de semana, tudo indica que isso não vai acontecer. Mas o Abel foi o primeiro técnico a fazer uma modificação mais drástica no seu time. Eu creio, com vistas ao que vem por aí a partir de agora. E, de novo, só pode ter entendido, como a gente falou agora há pouco, que um time bem alternativo, bem diferente do que é o seu melhor, seria suficiente, seria capaz para ganhar do Vitória. E assim, não dá para criticá-lo, né? Ao longo do dia eu ouvi muita gente, eu vi e li muita gente, não, tem que jogar todo mundo. Não dá. Eu sou contra esse negócio de... O Campeonato Brasileiro são 10 gols, artilheiro da competição, e 5 assistências, líder em assistências. E o Arrascaeta
compatriota do Diego Lugano, mais uma vez tendo fazendo uma ótima apresentação. É isso aí, Plea. A gente estava no showball, mas a gente faz o dever de casa. Lógico. A gente assiste o jogo, a gente analisa um pouco para falar no programa. E é isso, Plea. O Flamengo fez o que tinha que ser feito nesse momento, né? Acho que é importante. O Flamengo joga no Maracanã com o apoio do torcedor, o Flamengo não poupa os seus jogadores, né? Porque tem um jogo difícil na quarta-feira. Até deu uma poupada na linha de defesa. Mas na linha de defesa é difícil você saber quem são os titulares absolutos, né, Plea? Porque todo mundo tem qualidade para jogar ali. E conseguiu fazer um jogo equilibrado, né? Não sofreu tanto, como você falou. Em alguns momentos o Atlético Goianiense colocou o Flamengo sob pressão, mas foi um jogo mais controlado. O Flamengo fez gols nos 2 tempos, né? Então, assim, 3 pontos que colocam o Flamengo hoje na liderança do campeonato. Os jogadores não se desgastaram tanto para o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras. E a atuação destacada desse que a gente falou, né? Do Pedro, que faz gol quase todos os jogos. O Arrascaeta, né? Que é o gênio no meio-campo. E o Gerson, que voltou a jogar muito bem como segundo homem do meio, capitão do time, mais responsável. Então, uma vitória importante para o Flamengo assumir essa condição hoje de primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Você deu a deixa. Estamos aqui diante de 2 capitães. Chegou a ser capitão, Fabinho? Algumas vezes. Mas não fixo igual. Dija também? Já vestiu a faixa de capitão? Já. Então, 4 capitães. Realmente isso pode modificar um jogador. O Gerson sempre foi um ótimo jogador. Só que nunca foi muito de morder. Apesar de ser um segundo jogador em meio campo, segundo volante. Tá mordendo como nunca. Pode ter relação, Lugano, com a faixa de capitão? Depende muito, né? Isso é sensibilidade do treinador. Já escutei muito, principalmente aqui em Brasil, algo que é diferente da minha cultura, de dar essa responsabilidade a alguns jogadores para que eles, enfim, deem plus que ainda não deram, né? Talvez seja o caso de Gerson. Eu acredito num capitão que realmente assume a responsabilidade do time por um período longo, né? Uma temporada, ou seja, um torneio, né? Não aquele capitão que o treinador dá a faixa supostamente para motivar. Isso é muito do futebol brasileiro, né? Ou seja, eu respeito e convivi com isso. Eu lembro uma vez, André, fazer uma anedota, um jogo, o Cueva jogava comigo, né? Cuevita. Peruano endiabrado. Aí o treinador, queria dar o nome, eu no jogo, falei, o capitão vai ser Cueva para... Que fase, hein? Que fase, cara. Para motivar, porque ele é irresponsável, né? Para motivar. Sim, Aí o Cueva, antes do jogo, chegou para mim e falou, Diego, por favor, me dá vergonha. Fala para ele que eu não posso ser capitão. Eu não posso falar com você na frente. Eu falei, não, você vai ser assim, para demonstrar que está tudo errado aqui, de começo a fim. Agora vai ser. Ele entrou com uma vergonha. Você vai ser sim, agora vai ser. Porque isso demonstra que está tudo errado aqui, de começo a fim. Ele entrou com uma vergonha. Sim. Não é o caso de Gerson. E para o Evita, a faixa não adiantou nada. Não é o caso de Gerson, obviamente, mas eu não acredito nessa faixa que dão para um jogador supostamente dar um plus. Sim. O capitão é ou não é? Você é líder ou não é? Então, neste caso, acho que Gerson é um jogador física e tecnicamente exuberante, que como todos tem melhores e piores momentos, e está se reencontrando em sua forma física, principalmente. Mas acho que o Gerson tem esse perfil um pouco de liderança, Plea. Acho que não é, talvez, o capitão do Flamengo, mas eu acho que assim, a posição que ele joga no meio-campo, eu acho que o Tite também deu a faixa para ele, para criar um pouco mais de responsabilidade. É um dos caras, talvez, mais antigos do clube também, participou das conquistas dessas importantes do Flamengo. E eu acho que caiu muito bem também. Eu acho assim, como o Lugano falou, por exemplo, com o Cueva, né? Sabe que não encaixa isso. Mas o Gerson, assim, se você dá essa motivação para ele, e ele dentro do vestiário, né, ele consegue assumir também essa responsabilidade, consegue orientar os caras mais jovens. Então, assim, para mim, eu acho que o capitão do Flamengo hoje, fora de campo, é o Davi Luiz. Pelo que eu escuto, que ele fala com os meninos, a gente sempre escuta o Davi, ele corrige. Uma ascendência enorme, principalmente em relação aos garotos. Em relação aos garotos, né, o currículo que o Davi tem, enfim. Mas é um jogador que não atua todos os jogos como titular. O Gerson já tem uma frequência um pouco maior, mas não sei se é por causa da fase de capitão ou não, mas que o Gerson assumiu essa condição de um dos grandes jogadores do Flamengo, né, titular. Sentindo que o dia já quer a bola. Não, diante desse cenário todo que eles falaram, eu acho que o Gerson tem que ser o capitão do Flamengo. Porque se você pegar os jogadores que tem, no caso aí citou o Davi Luiz. O Davi Luiz não é um titular indiscutível. Então, para colocar o Davi aí só quando é titular e no outro jogo ter que escolher outro, eu acho que dentro do perfil dos jogadores não tem. Eu acho que, de repente,
o goleiro ali, tem uma... Mas está chegando agora e normalmente no Brasil está um pouco a cultura que é na Europa, né? Dos jogadores mais antigos do clube, tá começando isso, serem capitães. Então acho que o Gerson é escolhido dentro do elenco do Flamengo, independente se ele tem esse perfil, mas do que tem ali, eu acho que ele é o que tem mais essa experiência e responsabilidade. Você conhece muito bem o Tite e não se surpreende com esse tipo de decisão, né? Não, e ele, quando eu trabalhei com o Tite, ele trabalhava muito com o rodízio de capitães, né? Ele fez isso na seleção. Eu também não acredito nisso. Eu também não acho gosto que disso. o treinador que faz isso tem medo de dar protagonismo a um jogador que possa competir com seu liderazgo. Eu enxergo A história do futebol é assim. Ao mesmo tempo... História, é o mesmo. não. A bola é igual ao Brasil, Uruguai e China. Sim. Mas eu acho interessante, mas eu acho que é mais nisso mesmo, de você não... Quando não tem, de repente, um perfil fixo de um cara desse que abraça essa causa, você dá responsabilidade para mais pessoas, sabe? Para segurar um ambiente, de repente, mais pesado ou não, segurar outros jogadores para que não fique uma responsabilidade tão grande em um ou outro. Eu sempre fui, na verdade, eu sempre fui capitão e nunca fui o capitão fixo. Eu sempre fiz os bastidores todo o tempo, né? Mas eu vejo com bons olhos, sim, esse rodízio, porque dá responsabilidade, valoriza alguns jogadores, né? E agora, nesse momento, ele fixou o Gerson como capitão, né? Eu acho que ele dá uma resposta positiva. Esse é o perigo, né? Não, assim, eu falei que valoriza, mas quem não tem que valorizar, às vezes. Não, eu acho que tem que ter o Por isso que você líder tem um ali rodízio de 3-4. Tem o caso do Cuevita, não? Então, mas tem uma história dessa que a gente perde um jogo e o Sheik, ele dá a faixa pro Sheik, pô. O Sheik nunca entrava nesse rodízio. A faixa pro Sheik é que nem ele deu a faixa pro Sheik e a gente perde o jogo. Eu falo, a gente perdeu o jogo nisso, quando você deu a faixa pro Sheik. Falei isso pro Tite. Porque era um cara que tinha a responsabilidade dele, entregava tecnicamente, taticamente, mas não era um capitão exato, que é de postura, de exemplo, tudo aquilo que a gente sabe que o capitão tem que exercer, né? Mas eu acho que esse rodízio que em 3-4, naquele momento, principalmente, eu acho que o que é a natureza, Fábio Luciano? Quando o Corinthians enfrentou o Flamengo no Maracanã, no aquecimento, a torcida do Flamengo vaiou duas figuras, o Tite e o Gerson, que naquele momento não estava com moral com a torcida. Ao contrário. Isso. Mas é porque tinha um motivo, né, Plea? Ele não era o Gerson que é de hoje, né? O Gerson que é porque o futebol que o Gerson apresentava naquele momento era um futebol que você cria algumas dúvidas, principalmente nesse lado de intensidade, né? Parecia que não estava interessado como ele está hoje, por exemplo. Então é isso. Com relação ao Tite, isso vai acontecer. Pode ser que aconteça no campeonato outras vezes. A maneira como o Tite trabalha é um trabalho de resultados, é um time muito mais equilibrado, a gente já cansou de falar isso, mas em muitos momentos não condiz com o que o torcedor na arquibancada gosta de ver, a maneira como gosta de ver o Flamengo. Então, quando o time está vencendo, as coisas, né, a pressão da arquibancada ela é positiva. Quando o resultado não aparece, é o Tite que vai sofrer um pouco dessa pressão. Mas o Tite tem casca para entender tudo isso e eu acho que faz muito bem ao Flamengo as competições que o Flamengo tem, enfim, os adversários que o Flamengo tem enfrentado, ser um time mais equilibrado do que vistoso. Eu acho que o Flamengo pode chegar muito longe com um time mais equilibrado do que um time vistoso. E com relação ao Gerson, existe um crescimento muito grande, assim. O Gerson é um outro jogador desse momento. É um cara mais interessado, mais dedicado, melhor fisicamente. Tecnicamente as coisas estão acontecendo, porque o Gerson tá bem tecnicamente, ele tem que estar explodindo nessa questão física. E hoje ele parece estar bem melhor nesse quesito. E a cobrança em cima do Gerson e do Tite, na minha opinião, assim, era muito em cima de que eles podem, no caso do Gerson, pode render mais, o torcedor sabe que ele pode render mais, e no caso do Tite, é que a torcida quer, assim, eu acho que o torcedor está no direito dele cobrar, mas tem jogos que num campeonato longo como esse, você tem que ganhar. Nem sempre você vai jogar bem. E a torcida quer isso, porque acha que o time do Flamengo pode jogar melhor do que vem jogando. Eu falei dos números do Pedro no comecinho do programa, Dija, são 28 gols. Ninguém no mundo, pelo menos nas ligas importantes, balançou tanto as redes. Para você ter ideia, o Mbappé, em 2024, fez 25 gols e o Haaland, 23. Pedro, 28. Perguntar para você qual é a importância do Pedro para o time do Flamengo é uma pergunta muito óbvia.
Mas o que você vê de diferente do Pedro nessa temporada em relação às anteriores? Mais intensidade. Eu acho que o Pedro é um jogador... Tá mais afim? Não, ele sempre teve muita qualidade e uma capacidade de finalizar que poucos têm aqui no Brasil. Então, por isso que ele é o artilheiro do Brasil. Mas eu acho que ele, esse ano, veio mais intenso, ajudando mais na marcação, se deslocando mais, estava jogando mais estático. Então, acho que isso ajudou que não só ele vem fazendo gols, como também dando assistência e participando muito mais do que ele participava. Essa estadística aí tira a terra um pouco a cobrança da torcida do Flamengo, né? Nenhum time do mundo tem o artilheiro do mundo se não é um time super ofensivo. Que produz, né? Que produz muito, né? Então acho que essa estadística aí, enfim, coloca em dúvida essa cobrança que tem em cima de Tite de que não é um técnico que seja ofensivo. Eu acho ainda até hoje que o povo confunde não ser ofensivo a ser equilibrado. E com o Gabigol no retrovisor, né? Que é ídolo da torcida, que querendo ou não, bota uma pressão ainda maior nele. Começando a dar sinais de recuperação, né? Não, mas isso bota uma pressão, querendo ou não, no Pedro, né? Tem que fazer gol a todo momento, porque ele sabe que a primeira brecha que ele der, o torcedor até pegou no pé dele há um tempo atrás por causa do Gabriel Barbosa. Que é. O Flamengo hoje, só para fazer uma observação, o Flamengo de hoje, ele, assim, eu entendo a colocação do Lucas, mas ele produz menos do que antes. Só que tem mais qualidade, né? O Flamengo, por exemplo, o Flamengo não tem 30 chances de gol. O Flamengo hoje tem 10, 12 chances, mas tem mais qualidade ali, sabe? É lógico, pela qualidade dos jogadores, Arrascaeta, De La Cruz, o Gerson quando chega, Cebolinha, Luiz Araújo, enfim. E a qualidade do Pedro também. Quem sabe que o Pedro, ele precisa de 2 chances para fazer um gol. Então ele não precisa de 10 chances para colocar uma para dentro ou 2, né? O Pedro, ele tem esse aproveitamento muito alto. Então eu acho que houve uma melhora, diminuiu-se um pouco esse poder de criação do Flamengo, não são tantas chances, mas o Flamengo tem a qualidade do meio para frente. E sofre menos. E sofre menos atrás, exatamente. O Lugano é contra rodízio de capitães. E rodízio, eu também sou. E rodízio de goleiros, Fábio Luciano? Nossa. Porque o Flamengo tem um goleiro da Copa do Brasil, não das Copas, da Copa do Brasil, que é o Matheus Cunha, que até para ganhar ritmo jogou contra o Atlético Goianiense. Eu sou a favor. Você é a favor? Isso no Corinthians, né? Mas com o Cássio, né? Mas era uma situação de composição. Inclusive o Corinthians perdeu o Cássio por não ter essa sensibilidade. Perdeu o melhor goleiro do Brasil por não ter essa sensibilidade. Acho que estou de acordo. Vamos falar do Cássio no programa de hoje também. O Brasil não tem essa cultura, mas se em toda parte do mundo se faz. Por que não? Às vezes a gente assimila o pior, porque também assimilamos coisa boa, né? Dar rodagem a segundo goleiro, enfim, dar mais confiança ao elenco. Só a favor, dependendo quem é o segundo goleiro. Eu também estou nessa. No caso do Flamengo, você é a favor ou contra, então? Flamengo é a favor porque o Matheus Cunha saiu do time porque o Rossi foi contratado Miguel e Cássio. Quando era Carlos Miguel e Cássio, não era a favor? Quando era Carlos Miguel e Cássio. Sim, 2 goleiros de alto nível, ok. Mas quando a diferença é muito grande, São Paulo, na época de Rogério e Roger. Mas o Roger acho que nem queria jogar. Mas se tivesse o E o Rogério queria muito. Isso também. Se tivesse o Tafarel no banco do Rogério, não ia jogar. Não, meu irmão, ele não queria mesmo. Eu não sou muito a favor, não. Você não é, Capita? Assim, eu não sei se... Não é nem falta de respeito ao Matheus Cunha, não é nem isso, porque ele tem muita qualidade. Mas assim, olhando para esse confronto, né? Flamengo e Palmeiras. O Rossi, ele é titular do Flamengo. O Rossi, hoje, ele é melhor do que o Matheus Cunha. O goleiro, ele não sente tanta parte física, a questão física, como um cara de linha. Então, assim, eu entendo as colocações. Mas eu acho que, por exemplo, se o Flamengo vier a perder esse confronto para o Palmeiras, eu acho que o torcedor vai apontar o dedo para isso. Porque não levou a competição a sério. Enfim, que o Rossi era o titular do time. Então, assim, eu entendo essa leitura. Se Matheus Cunha vem jogando desde o começo do ano, e pegando confiança, pegando timing. Mas eu te pergunto, mas ele não... sem querer te sacanear, te colocar numa situação difícil. Como tantas vezes. Se o Rossi é melhor, o que é mais importante? Você ter a segurança máxima num mata-mata onde um erro é fatal? Não, e a ou você dá ritmo pro goleiro reserva? Não, a ver, este jogo, este vai ser o clássico do futebol brasileiro dos últimos 5 anos. Um jogo grande, né? Obviamente que não falo especificamente deste jogo. Faço para esse jogo, talvez não falo do planejamento de um ano, de um clube, né? De uma instituição. Você tem que dar rodagem para um goleiro, porque amanhã você precisa dele, e um goleiro que tuvo um ano sem jogar, não pode ter uma confiança. Isso, teoricamente, já deveria estar no planejamento dele. Lógico, eu falo de planejamento. Obviamente, até para o goleiro reserva,
hacer sombra también los titulares y pegar arco, pegar timing. O sea, es normal, fazem todos os times do mundo. Vocês lembram Só o como o Brasil que Matheus tá Cunha maldito. saiu, deu lugar ao Rossi? Finais da Copa do Brasil, ele joga a primeira partida contra o São Paulo no Maracanã e não joga a finalíssima no Morumbi. Não, porque ele é bom goleiro, Play. Assim, não é essa questão. Sampaoli, tem que tomar cuidado com isso. Ele é bom goleiro, ele pode fazer jogos importantes contra o Palmeiras. Eu só falo a questão, se o Rossi é titular hoje... Ontem mesmo ele fez boas defesas. Ele fez boas defesas. Só acho que é um jogo muito grande, existe uma rivalidade muito grande criada entre Flamengo e Palmeiras. Hoje o Rossi ele é titular absoluto do Flamengo, ele é o titular, ele é o camisa 1 do clube. E eu acho que nesse momento, para esse confronto... Eu acho que optaria pelo Rossi. A maior rivalidade... Para este confronto, como está a situação, eu também acho que é Rossi titular. Eu falo de planejamento de um time no ano. Sim, entendo. Com certeza, o goleiro já chegaria a este jogo com mais confiança. Com mais confiança. E se é certo ou não, foi importante ele ter jogado ontem, né? Pelo menos já, né? Para chegar já com um jogo, num jogo importante desse. Como disse o Lugano e o Fábio Luciano, a maior rivalidade trata-se hoje da maior rivalidade nacional que temos. Decisões importantes, inclusive de Copa Libertadores aí nos últimos tempos. E será tema sexta-feira do nosso resenha, né, Dija? Com um rubro-negro de 4 costados, o Léo Jaime e um músico representando o Palmeiras, o Simoninha. Será o resenha dessa semana, tratando justamente dessa rivalidade. 2 dias antes, na quarta-feira, esse jogaço no Maracanã. Primeiro jogo no Maracanã. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 4 pontos a mais que o Palmeiras, com um jogo a menos. Quer dizer, uma diferença que já pode chegar a 7 pontos. Essa é a diferença hoje entre os dois, Dija? Não, de jogo não. De jogo eu acho que é um jogo completamente aberto. Acho que tanto o Flamengo pode ganhar em São Paulo, o Palmeiras pode ganhar no Rio. Acho que, lógico, eu acredito que esses dois jogando em casa pode ter um certo favoritismo pelo estar jogando com apoio do torcedor, mas para mim é um jogo muito equilibrado, sem favorito. Não me arriscaria a apontar ninguém como favorito. Momento não entra na conta aí, não é levado em consideração? Não, para mim Porque o Palmeiras, tão consistente, Diego Lugano, nos últimos 4 jogos, dos últimos 4, perdeu 3, o último em casa pro Vitória, um time que está ali sempre flertando com o Z4. Sim, é um momento, eu acho, de maior debilidade no ano do Palmeiras, né? Talvez que eu tenha visto os últimos anos, né? No ano passado, aquela fase de eliminação do Boca Juniors. Mas também jogador contundido, né? Jogador que está botando de seleção. Mas a crítica agora é que o Abel poupou demais da conta contra o Vitória. Também, mas é o mesmo, né? Tem jogadores que vêm botando de seleção. Enfim, acho que o Palmeiras sigue sendo um time a temer porque tem uma estrutura tática muito sólida. Os jogadores sabem muito bem a lo que jogam sempre. Este tipo de jogos grande, quanto mais você esteja adaptado e se sinta confiante dentro do seu sistema tático, mais problemas você tem de vencer. Pois o Palmeiras, normalmente em jogo grande, vence mesmo às vezes não jogando bem, ou mesmo às vezes sendo superado, né? Porém, eu acho que hoje o Flamengo, evidentemente, tem mais individualidades, né? E jogadores mais capacitados para fazer a diferença. Coletivamente, ainda Palmeiras é superior. O Lugano falou, Fabinho, tem jogador voltando de Copa América e tal, é o Richard Rios, que tomou algumas indiretas do Abel na coletiva. Sábado, depois do jogo, lógico, o Abel estava louco da vida com a falta de produção do time, e o Richard Rios pode ter sido aí, pode pagar essa conta, pelo menos que foi o melhor volante da Copa América, né? Sim, jogou pra caramba. Mas ele tem opções também, né? O treinador, ele tá no dia a dia, ele sabe que ele pode cobrar, que ele pode dar uma bronquinha a mais ou não, né? E ele conhece muito bem o Richard Rios, que fez com que o futebol dele evoluísse demais nessa chegada do Palmeiras. Ele foi muito bem na Copa América. Se for começar jogando ou não também, ele tem outras opções no meio-campo. Ele poupou realmente alguns jogadores, mas mesmo assim o time do Palmeiras ainda continua sendo muito forte. E eu concordo com o Luga, numa Copa dessa assim, não tem favoritismo, é uma equipe acostumada a chegar em decisões e tem tudo para ser um confronto O Abel poupou o time, lembra 10 dias antes da final Libertadores contra Flamengo, o jogo contra São Paulo, que São Paulo estava São Paulo perigando, e São Paulo venceu, e a torcida criticou muito ele naquele momento por dar essa chance a São Paulo, né? Foi Palmeiras. Dia 29 de julho de 2024. Um dia que entra para a história dos 129 anos do Clube de Regatas Flamengo. Nesta noite,
no ginásio Hélio Maurício, na sede da Gávea. Os conselheiros, com uma presença maciça, votaram por maioria esmagadora a aprovação da participação do Flamengo no leilão deste terreno aqui, o terreno do gasômetro, na região portuária do Rio de Janeiro, zona central da cidade do Rio de Janeiro. Foi aprovado pelo Conselho do Clube, 639 votos a favor e 37 contra a aprovação da participação do Flamengo no leilão, que irá acontecer na próxima quarta-feira, dia 31 de julho, 14h, no Centro de Convenções Sul-América, ao lado do prédio da Prefeitura, também ali na região central do Rio de Janeiro, e a poucos quilômetros deste terreno aqui. Ali irá acontecer o leilão, que é mais ou menos aqui, mais ou menos por aqui, ó. Aqui, deixa eu ver aqui, por aqui, ó. Por aqui, para cá, aqui, ó. Aqui. Por aqui vai acontecer o leilão ali na Cidade Nova, e hoje é um dia histórico para o Flamengo. Porque, efetivamente, né, esse é o primeiro passo prático para o Flamengo adquirir o terreno. O preço estipulado mínimo de 136 milhões, 138 milhões, é um leilão por asta pública. Pode aparecer um concorrente? Pode. Mas tudo está encaminhado e endereçado para que o Flamengo adquira o terreno e construa o seu estádio. É de interesse da Prefeitura do Rio de Janeiro que aconteça a obra aqui, nesta região, exatamente para haver uma valorização de tudo isso aqui, ó, que nós estamos vendo. Aqui, ó, a zona portuária, né, do Rio de Janeiro, aqui é a rodoviária Novo Rio, aqui tem o terminal Gentileza, né, que já foi inaugurado, aí tem o porto para cá e outras coisas mais, Praça Mauá, Aeroporto Santos Dumont, aquela coisa toda, região central do Rio de Janeiro. Desde Copa 2014 e Olimpíadas do Rio 2016, tenta-se modernizar, reurbanizar essa área, vitalizar, conseguiram em parte, mas não como se imaginava. E o estádio do Flamengo aí é o impulso necessário para que essa área se torne uma região importante, nobre, bem frequentada, movimentada da cidade do Rio de Janeiro. E hoje foi efetivamente, por parte do Flamengo, o primeiro passo para que isso aconteça. Porque o Flamengo precisa comprar este terreno. Este terreno foi desapropriado pela Prefeitura, ele pertencia a um fundo imobiliário gerido pela Caixa Econômica Federal, o Fundo Porto Maravilha. Portanto, o terreno era privado. Com a negativa do fundo em negociar com o Flamengo um preço do terreno, a Prefeitura, usando uma lei de desapropriação, que entrou em vigor no mês de janeiro deste ano, ela desapropriou esse terreno e coloca em leilão por asta pública, e o Flamengo estará participando. Essa é a comemoração histórica do Flamengo na noite de hoje, porque o Conselho aprovou por maioria absoluta e o Flamengo estará lá, na quarta-feira, 14h, representado pelo presidente Rodolfo Landim. E ele disse no podcast Fala João que tem o dinheiro para pagar à vista o terreno do Flamengo. O clube
tinha a ideia de pagar algo em torno de 250 milhões de reais pelo terreno. As informações é que essa é uma avaliação colocada para cima, mas a Caixa, através da gestão do fundo, abriu o olho e queria algo em torno de 400 milhões. Não houve um acordo, não houve resposta sobre uma contraproposta, e aí entrou a Prefeitura do Rio, que tem interesse, como eu já disse, na construção do empreendimento aí. E neste leilão, na ata do leilão, consta que quem comprar terá obrigações. Construir um estádio com grande capacidade, um estádio para 80 mil pessoas, mas já se sabe que o Flamengo quer construir aí um estádio para 81 mil pessoas. Terá que construir também estacionamentos, toda uma estrutura em volta, local de eventos. Não é apenas comprar o terreno. Quem comprar terá a obrigação de, além de erguer um estádio, fazer toda uma estrutura em volta para que o projeto se torne viável. Até aqui, pelo que se sabe, o Flamengo é o único que tem interesse em adquirir esse terreno, porque, vamos supor, muito difícil, mas vamos supor, tem tanta gente torcendo contra que está ameaçado aparecer alguém, né, que não pode ter estádio Flamengo. Flamengo ter estádio é um absurdo. Então vai aparecer um bilionário e vai comprar o terreno. Se ele comprar o terreno, ele terá que construir tudo isso que eu falei. Na ata consta: quem comprar aqui vai ter que fazer um estádio para 80 mil pessoas, vai ter que construir centros de convenções, vai ter que ter estacionamento, lojas, toda uma infraestrutura para receber o público. O Flamengo idealizou esse projeto, o prefeito Eduardo Paes entendeu que era importante, e quarta-feira, esse sim será o grande dia histórico. O de hoje foi muito histórico, porque o Conselho aprovou a participação do clube. Sem o Conselho aprovar, o clube não poderia fazer nada. Então está liberado. O Flamengo vai lá, vai fazer uma oferta e, caso o valor seja aceito, adquirirá este terreno do gasômetro. E, a partir daí, começarão várias etapas. Licenças, descontaminação, despoluição do terreno, autorizações necessárias para a obra, início da obra, né? E hoje, na reunião do Conselho, estabeleceu-se uma data como um sonho: 15 de novembro de 2029. Essa é a data sonhada pelo Flamengo para inaugurar o estádio. Dia 15 de novembro, aniversário do clube. Supondo que as obras comecem em 2025, 4 anos para a construção do estádio, que deve ter a capacidade de 81 mil pessoas nesta região central portuária do Rio de Janeiro. É isso aí, nação. O Flamengo faz seu último treino hoje, na parte da manhã, antes do jogo contra o Palmeiras amanhã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, né? Então vamos ficar ligadinhos aí nesse jogo. E nesse treino de hoje, a gente vai definir os 11 que iniciarão a partida. Saudações rubro-negras.